bom dia a todos, todos e todas, todos não, e as meninas, as mulheres, como sempre, em maioria, ainda bem, sem nenhum demérito pra gente. Deu pé. Deixa eu contar meu tempo aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Meu tema é X-Trabalho, História, Atualidade e Importância para a Justiça Social. Vocês já tiveram, alguém já falou, acho que a Gisele Bondin falou hoje já, sobre história, né? Falou sobre história. Então, E atualidade também. Parte da história eu vou pular, então. Eu acho importante vocês que estão chegando ter em mente o que é a justiça do trabalho, né? Além desse conceito tradicional, é um ramo do Poder Judiciário que visa resolver conflitos entre empregado, empregador, trabalhadores, etc. Esse é o conceito clássico, né, que vocês aprenderam lá na escola e tal. Mas o que é na prática a justiça do trabalho, né? A justiça do trabalho é meio considerado, dentro do próprio Poder Judiciário, como uma espécie de patinho feio, sabe? Uma espécie de primo pobre. Por alguns motivos. Primeiro, por questões históricas, né? A justiça do trabalho, quando surge lá na década de 1940, ainda tinha uma natureza meio administrativa. Aí você não tinha varas do trabalho, o que você tinha eram juntas de conciliação e julgamento. E essas juntas de conciliação e julgamento eram formadas pelo juiz togado, né? O juiz concursado, que era o presidente da junta, e havia 2 representantes classistas, ou seja, representantes que, em tese, seriam aqueles que falariam em nome dos empregados e em nome dos empregadores. Seria uma espécie de um colegiado paritário, né? Os sindicatos de trabalhadores indicavam o seu representante de trabalhador e o sindicato de empresários indicava o seu representante. E essas figuras, assim, eles funcionavam, a ideia qual era? Não, cada um leva a realidade do trabalhador, o outro leva a realidade do empresário, e o juiz funciona como uma espécie de Tertius nessa história, em que ele tenta ponderar sobre aquilo que é levado para ele. Muito bonito na prática, muito bonito na teoria, mas que na prática, com o passar do tempo, se revelou um desastre, porque essas representações classistas foram cada vez mais se distorcendo mais. Quem fazia indicações eram sindicatos pelegos, sindicatos comprometidos, e aquilo foi virando uma outra coisa, e eles passaram a se considerar também como juízes classistas, se identificavam como juízes. Isso tinha um custo enorme para o Estado, mas eles tinham um lobby muito poderoso dentro do Congresso Nacional, enfim, tanto que eles só foram extintos mesmo no início dos anos 2000, né? Por uma emenda constitucional. Mas, então, isso de alguma maneira trazia um certo olhar para a justiça do trabalho por outros ramos do Poder Judiciário, como isso não é bem judiciário, sabe? Isso não é bem justiça, isso é outra coisa. E isso por um lado, né? Por um outro lado, o que acontece? Tinha
tinha um conteúdo ideológico essa discriminação. A Justiça do Trabalho lida com a matéria-prima do sistema capitalista, que é a relação capital-trabalho. Essa é a relação que é o cerne do funcionamento da Justiça do Trabalho. E desde o início procurou-se fazer um processo dentro da Justiça do Trabalho mais célere, mais ágil, mais informal, menos burocrata, e isso criava nos antigos doutrinadores de processo civil, de direito civil, sabe, como uma coisa menor. Curiosamente, com o passar do tempo, essa situação se inverteu, porque aos poucos a Justiça do Trabalho foi se revelando na prática muito próxima do cidadão, muito próxima do trabalhador. Próxima em que sentido? As pessoas entendiam mais ou menos o que estava acontecendo, As pessoas, os trabalhadores principalmente, começaram a ter noção dos seus direitos e de que sabia que de repente podia acionar a Justiça do Trabalho e ter uma solução mais rápida do que se ele tivesse qualquer outro processo na Justiça Comum em que ele tivesse que acionar a Justiça Comum. Ele sabia que na Justiça Comum ele ia gastar muito, porque não é barato, Ele sabia que ele ia ter um processo extremamente demorado, E no final das contas ele ia receber uma sentença que ele provavelmente ia olhar sem saber se ele ganhou ou se ele perdeu. Isso foi criando, despertando, principalmente na Justiça Comum, um olhar do tipo, peraí, será que certo estamos nós ou será que certo é isso que está sendo, que a Justiça do Trabalho consagra como sendo rápido? Nós tínhamos e temos, sempre as audiências, se tentava a conciliação antes do processo em si, isso era requisito obrigatório, inclusive, para a validade do processo, e tanto que passaram a ter algumas alterações legislativas na legislação do processo comum e no Código do Processo Civil, principalmente, veio o direito do consumidor, com essa pegada. Qual é a pegada? Prevê a possibilidade de gratuidade, prevê a possibilidade do processo ser mais célere, prevê a oralidade, prevê a tentativa de conciliação obrigatória, as normas processuais serem mais rápidas e com menos incidentes, Tudo isso foram alterações recentes de um tempo para cá, que a gente diz assim, os legisladores beberam nas águas da CLT. E isso foi, por um lado também, tirando a Justiça do Trabalho desse lugar de patinho feio, de primo pobre, e colocando num lugar de importância, inclusive importância política. Por que importância política? Vocês são todos mais jovens, mas nós tivemos um tempo não tão longínquo, pelo menos para mim, de que, principalmente depois da ditadura militar, você começou a ter uma série de governos que tinham planos mágicos para resolver o problema da economia, o problema da inflação. São chamados planos econômicos, que teve muito em voga no governo Collor, no governo Sarney. Foram planos assim que de repente vinha um plano que criava um gatilho no salário. De repente vinha um plano que mudava toda a moeda. De repente vinha um plano que pegava o dinheiro de todo mundo e inclusive a poupança. As coisas trágicas, que parece que a gente nem viveu isso. Mas, quando foram surgindo esses planos, o único ramo do Poder Judiciário
que começou a se insurgir contra esses planos por conta de que todos eles traziam, direto ou indiretamente, um prejuízo para os empregados, para os trabalhadores, foi a Justiça do Trabalho. Começou-se a dar decisões liminares que, em tese, fragilizariam aqueles planos, apenas em tese. Mas, vamos dizer assim, a elite, de alguma maneira, que pouco ligava para a Justiça do Trabalho, que era coisa lá só para falar de aviso prévio e de hora extra, começou a ficar cada vez mais preocupada. E a Justiça do Trabalho foi ganhando cada vez mais protagonismo, cada vez mais visibilidade, cada vez mais importância. À medida que os vários governos começaram a pensar em novos planos econômicos, em novas medidas econômicas, já queria saber, já tinha uma preocupação com o reflexo daquilo nas relações de trabalho, a ponto de, se for o caso, a Justiça do Trabalho ser acionada. E isso poderia ser desfavorável, né? Aí você começou também a ter um processo histórico das greves, né? O Brasil logo depois, e isso tudo a Justiça do Trabalho era sempre acionada. Então, a gente começou a ganhar uma importância que era o revés do que era inicialmente, da gente ser lá o relegado. A gente passou a ser uma espécie de paradigma e passa principalmente a incomodar, principalmente uma certa elite, uma certa... o Brasil tem um problema sério com as suas elites, histórico, né? Mas... E exatamente por isso começa um processo também histórico de ataques à Justiça do Trabalho, e nós já passamos por processos de tentativas explícitas de extinguir a Justiça do Trabalho. De extinguir a Justiça do Trabalho. Nós tivemos, nos anos 2000, no início dos anos 2000, um projeto de emenda constitucional que previa a extinção da Justiça do Trabalho e a sua incorporação à Justiça Federal. Esse foi um projeto de emenda constitucional que teve muita resistência, né? E uma resistência, inclusive, nas ruas. Aqui, esse prédio aqui que vocês estão, teve uma das manifestações, porque o Brasil inteiro pipocou manifestações, passeatas, inclusive, e dentro do Congresso Nacional, enfim, associações de magistrados, e não só associações de magistrados, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, né? Esse prédio aqui, numa dessas manifestações, eles fizeram um abraço de defesa da Justiça do Trabalho. Não sei se vocês estavam aqui na época, acho que não, né? Ele é muito novo. Você estava, não? Teve um abraço de defesa da Justiça do Trabalho. Esse abraço foram dadas várias voltas, e aquilo teve uma repercussão muito grande, né? Diante da gravidade da situação, que era simplesmente acabar com a Justiça do Trabalho. Imagina, a gente brincava dizendo assim, colocar o Brasil dentro de Portugal, né? Porque Justiça do Trabalho desse tamanho, Justiça Federal desse tamanho, mas que ficou explícito ali naquele momento, que era o quanto a Justiça do Trabalho estava incomodando. O quanto o direito do trabalho, que é na sua essência, e aí é que entra um elemento diferencial para vocês saberem onde vocês estão, onde que vocês estão entrando. O direito do trabalho, ele é caracterizado pela proteção ao trabalhador. É um direito protecionista na sua essência. Ah, doutor, então isso quer dizer que todo processo aqui o trabalhador vai ganhar. Todo processo aqui o reclamante vai ganhar. Todo processo vai ser procedente. Não, não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito é o seguinte: existe uma legislação, que é o direito do trabalho, que parte de uma premissa. Qual é a premissa? Ele vai lidar com uma relação onde está presente a desigualdade.
Uma relação empregado-empregador, ele se caracteriza pela desigualdade social. Existe alguém ali, evidentemente, mais poderoso, mais rico, mais capaz, com mais poder, e existe uma outra parte que simplesmente tem que aderir àquilo dali, às condições que são colocadas. Então, para você equilibrar uma relação de desigualdade, você precisa lidar com uma legislação que ela preveja também uma desigualdade, só que pendendo para o outro lado da balança. Então, por isso é que se diz, tradicionalmente, embora isso esteja sendo colocado em xeque hoje, mas a gente vai falar, mas tradicionalmente, do ponto de vista clássico, um trabalhador, um empregado, quando ele está numa relação de emprego, num contrato de trabalho, ainda que ele assine qualquer coisa dizendo que abre mão de um determinado direito, ainda que ele assine com todas a sua capacidade de assinar, tudo, ainda que ele faça isso, aquilo ali não vale nada do ponto de vista legal. Ou seja, existem direitos que são considerados irrenunciáveis. E isso é uma condição muito peculiar do direito do trabalho. Nem no direito do consumidor você vai encontrar um sistema de proteção tão explícito quanto este, quanto do direito do trabalho, embora a legislação do direito do consumidor também seja protecionista, também tenha o viés de proteção ao consumidor, porque também parte de uma premissa que existe uma relação desigual. Mas todo esse nascedouro está dentro do direito do trabalho. E isso é que faz uma diferença brutal para a Justiça do Trabalho. É isso que diferencia a Justiça do Trabalho de outros ramos do direito. É isso que às vezes faz, vocês vão poder ver isso no dia a dia, com que o advogado que é acostumado a advogar na justiça comum, às vezes ele não entende certas lógicas da Justiça do Trabalho, porque é aqui que é assim mesmo. Essa é a essência do direito do trabalho. E com isso, o que você cria? Uma proximidade do direito do trabalho com o cidadão, com o trabalhador. Hoje qualquer trabalhador sabe que ele tem direito a aviso prévio, sabe que ele tem direito a férias, sabe que ele tem direito a 13º salário, sabe que ele tem direito a fundo de garantia, sabe que ele tem direito a hora extra. Qualquer trabalhador sabe dos seus direitos e sabe que ele pode vir aqui à Justiça do Trabalho, em que ele pode questionar isso, e ele não sabe dos direitos. Alguns mais radicais costumam dizer que, na verdade, o povão conhece dois ramos do Poder Judiciário. O direito penal, que é feito pela polícia, que entra na casa dele de uma forma violenta, né, sem perguntar, e o direito do trabalho, em que ele às vezes fala, tem direito ao meu aviso breve, mas ele sabe o que ele é, né? Ele sabe o que é. Então, quer dizer assim, isso isso faz uma diferença tremenda quando você parte de ataques à Justiça do Trabalho, de forma que coloca sempre a gente em xeque, sempre em questionamento. Tanto que você sempre teve esse modo clássico de se lidar com o direito do trabalho, que começou a ter, como eu disse, teve esse processo de extinção da Justiça do Trabalho, não foi adiante por conta da repercussão, por conta da resistência que se teve, e começou a ter várias tentativas de se mudar então a legislação. Já que extinguir a Justiça do Trabalho é um ônus, é um encargo, é um peso difícil de você concretizar, por conta de toda a estrutura, você tem a Justiça do Trabalho hoje no país inteiro, nas menores cidades você tem uma Justiça do Trabalho. Então, já que existe uma dificuldade disso, vamos
é combater, vamos fragilizar o direito do trabalho. E aí, quando você começa processos legislativos que vão desgastando e que vão, vamos dizer assim, minimizando esse lado protecionista do direito do trabalho, que foi culminado, aí vocês vão estar mais atualizados com isso, com relação ao que se convencionou chamar de reforma trabalhista. A reforma trabalhista é de 1917, governo Temer, né? Foi uma chamada reforma, e é curioso que ela foi anunciada como sendo uma mudança legislativa que ia mudar o país. Ia criar mais empregos, mais novos postos de trabalho, porque se vende... Qual é a imagem que se vendia? O trabalhador é muito caro. É muito caro ter um trabalhador. São muitos impostos, são muitos encargos, então nós temos que reduzir quanto um trabalhador custa. E aí vem a reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, ela vem na contramão de tudo isso que eu estou falando, do que representa a justiça, o direito do trabalho. Ela vem com um viés quase de proteger o empregador. Ela faz mudanças tão estruturais que na época se criou, houve um espanto total de como é que a justiça do trabalho vai conviver com essa reforma trabalhista, da forma que ela foi feita, né? Enfraquecendo os sindicatos, porque era outro aspecto que a reforma trouxe, eu diria assim, uma pitadas de crueldade, que foi o enfraquecimento total dos sindicatos, acabando com a chamada contribuição sindical. Aí muitos de vocês podem dizer, como a gente vai ouvir, mas era injusto que o trabalhador tivesse que ter um dia de salário no ano para o sindicato, esses pelegos, esse isso, esse aquilo. Primeiro que não é todo sindicato que é pelego. Segundo que essa tese de que os sindicatos não precisariam depender necessariamente das contribuições sindicais era uma tese que era advogada por vários sindicatos, inclusive sindicatos tradicionais, que achavam que a contribuição sindical tinha que acabar. Mas sempre se sustentou o seguinte: você não pode acabar simplesmente do dia para a noite. Você não pode simplesmente tirar tudo, de forma que os sindicatos... Teve sindicato que fechou. Sindicatos, às vezes, tradicionais, sindicatos de luta, que fechou, teve que reduzir quadro, teve que reduzir... E isso leva a um enfraquecimento, e era tão cruel a ideia que estava na reforma trabalhista, que ela, por um lado, enfraquece absolutamente os sindicatos e, por outro lado, cria uma ideia de que o conciliado deve se prevalecer sobre o legislado. O que isso quer dizer? Aquilo que foi objeto de uma norma coletiva, de uma convenção coletiva, de um acordo coletivo, que é o chamado conciliado, convencionado, prevaleceria sobre a lei. Então, uma norma coletiva que dissesse que um determinado direito previsto em lei não valesse para aquela categoria, por algum motivo, etc. e tal, ela prevaleceria sobre o que diz a legislação. Ora, se você está sendo honesto na sua proposta e você acha que isso é uma prioridade, ou seja, a norma coletiva conciliada deve prevalecer sobre a legislação, então você tem que ter o quê? Sindicatos fortes. Para poder vamos dizer assim, negociar uma norma
coletiva que seja efetivamente favorável ou que possa contrabalançar com o que está na legislação. Mas não. Enfraquece-se o sindicato e fortalece-se a ideia de que o negociado deve prevalecer sobre os legislados. Percebem a crueldade presente nessa... Isso tudo está dentro da chamada reforma trabalhista. Só que a Justiça do Trabalho já tem uma capacidade de se reerguer e de se ressuscitar e de dar a volta por cima. E foram tanto os tribunais regionais de trabalho quanto o TSD passaram a fazer uma interpretação da reforma trabalhista sem aquele viés tão cruel, procurando resgatar os chamados princípios do direito do trabalho como princípios que prevalecessem de forma a que o próprio direito do trabalho prevalecesse, na sua essência, como ele é, como ele precisa ser visto. E isso continua incomodando. E aí, o lado mais trágico ainda dessa história é que, já que pela via legislativa não se estava conseguindo esse desgaste absoluto da Justiça do Trabalho, começou a se ter um outro lado, que é pela via judicial. Como pela via judicial? Porque, infelizmente, e aí eu digo infelizmente, infelizmente mesmo, porque eu sou daqueles, sem precisar entrar em grandes embates políticos com vocês, mas eu sou daqueles que valoriza e muito o papel que o Supremo Tribunal Federal está tendo nesse momento, nesse processo político que nós estamos vivendo, né? Eu acho que é graças ao Supremo Tribunal Federal que hoje a democracia está sobrevivendo nesse país. Ponto. Então, assim, acho, bato palmas e faço coro para o que o Supremo Tribunal Federal está enfrentando e da forma que está atuando nesse momento do nosso Estado Democrático de Direito. Agora, por um outro lado, eu sou absolutamente crítico ao Supremo Tribunal Federal da forma com que o Supremo está lidando com o direito do trabalho, está lidando com as questões que envolvem competência da Justiça do Trabalho, né? Primeiro, ok, o Supremo teve uma grande decisão, uma decisão que teve uma repercussão imensa, que foi legitimando, vamos dizer assim, a chamada terceirização, né? Vocês conhecem muito bem o fenômeno da terceirização, que hoje em dia está presente no nosso cotidiano, né? Ok. Mas a própria decisão do Supremo, na época, deixou claro que a responsabilidade daquele que terceiriza, né, ela pode, diante de circunstâncias que fiquem caracterizadas sua culpa, seu dolo, sua negligência, pode caracterizar sim a sua responsabilidade, isso envolvendo inclusive entes públicos. Pois bem, por conta disso, a Justiça do Trabalho continuou a decidindo com base na eventual culpa daquele que é o chamado tomador de serviço, ou seja, aquele que contrata o terceirizado, continuou decidindo que, havendo essas caracterizações de culpa, a responsabilidade subsidiária dele estava mantida. E aí, por conta disso, porque a certa altura, quando faz essa decisão, o Supremo diz
que é possível haver outras formas de relação de trabalho que não relação de emprego, isso seria legitimado. O exemplo mais clássico, para vocês entenderem, é a chamada pejotização, né? Dizendo que é possível uma pejotização sem que isso caracterize vínculo empregatício. Né? Como a certa altura a decisão diz isso, começou a chover, a expressão, a metáfora é boa, que é isso mesmo, começou a chover no Supremo Tribunal Federal um instrumento que era muito pouco utilizado, que é a chamada reclamação constitucional, em que a parte que se sente prejudicada, normalmente uma empresa e tal, acionava direto o Supremo Tribunal Federal contra uma decisão, por exemplo, de um Tribunal Regional do Trabalho, que eventualmente estivesse reconhecendo que aquela terceirização era fraudulenta, que havia um vínculo de emprego de verdade, que existia culpa daquele que contratou. E o Supremo Tribunal Federal, por reclamação constitucional, por decisões monocráticas dos ministros, começou a anular acórdãos dos tribunais regionais de trabalho, alguns outros transferindo competência para a justiça comum, né? Esquecendo-se absolutamente do artigo 9º da CLT, que fala que serão nulos os contratos que fraudarem a lei. E os advogados, obviamente, descobrindo que isso era uma alternativa, começaram a acionar o Supremo de uma forma cada vez mais intensa. E imaginem, o Supremo talvez decidindo no rondão, começa a anular até sentenças. Sentenças, acórdão, decisões do TST, tudo por conta desse olhar de que, havendo possibilidade de pejotização ou, às vezes, até em trabalho autônomo, a Justiça do Trabalho não pode declarar o vínculo de emprego. A ponto de... Qual é a situação que nós estamos vivendo neste momento? A ponto de, numa ação direta de inconstitucionalidade, eu até trouxe aqui, o ministro Gilmar Mendes mandou parar, mandou suspender, mandou sobrestar todos os processos da Justiça do Trabalho olha aqui, que esteja discutindo existência de fraude no contrato civil, comercial de prestação de serviço e ilicitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade. Então, hoje, você tem centenas, milhares de processos paralisados na Justiça do Trabalho de todo o Brasil, que envolvam discussões de pejotização, se há ou não vínculo empregatício, de trabalhador autônomo, se há ou não vínculo empregatício, porque é isso que eu falei para vocês lá no início. Pela doutrina clássica, você, Petersen, né, assina lá um contrato de trabalhador autônomo, recebe por RPA, só que ao final de um tempo, você fala o seguinte: não, eu tinha horário, eu trabalhava exclusivamente para essa empresa, eu tinha intervalo para almoço, eu tinha hora para chegar, hora para sair, eu recebia ordens de uma só pessoa, eu tinha uma subordinação, eu não tinha autonomia nenhuma. Aí você fala o quê? Não, eu era empregado.
Ah, mas eu assinei aqui. Não, mas eu era empregado. E a legislação me disse que mesmo que eu tenha assinado, eu posso questionar isso na justiça. Aí você vinha para a Justiça do Trabalho, trazia suas testemunhas, seus documentos e provava isso tudo. Olha só, eu tinha pessoalidade, eu tinha onerosidade, meu trabalho era não eventual, meu trabalho era pessoal, eu não podia transferir para Roberta o meu trabalho, falar, ô Roberto, hoje você vai lá me substituir. Não, eu não podia fazer isso. Se eu tivesse que faltar, eu tinha que me justificar. Ou então eu era descontado. Então, na verdade, eu provo isso tudo para o juiz, com testemunha, com não sei o quê. E o juiz vai dizer o seguinte, não, embora ele tenha assinado lá que ele recebia RPA, que ele até assinou um contrato que ele era trabalhador autônomo, mas na verdade o chamado contrato realidade dizia que ele não era, que na verdade ele era um empregado na acepção da palavra como qualquer outro. Então ele tem direito a todos aqueles que estão previstos na CLT para um empregado. Ele vai ter direito a aviso prévio, ele vai ter direito a férias, ele vai ter direito a 13º salário, ele vai ter direito a fundo de garantia, ele vai ter direito às horas extras que ele fez. Isso é a doutrina clássica. Com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, quando chegar esse processo do Peterson hoje, eu tenho que falar para ele o seguinte, Peterson, você vai ter que aguardar que o Supremo Tribunal decida essa matéria. Aí vocês vão falar, mas decidiu o que? Já não está na lei? Eu acho que está. Eu acho que está na lei, eu acho que a CLT é clara, eu acho que mais do que a CLT é clara, a Constituição Federal é clara. Só que isso está sendo hoje tema de debate dentro do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal vai decidir, eu não sei. Ninguém sabe, né? Eles vão começar a fazer as audiências públicas e tal, mas assim, ninguém sabe qual vai ser a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente vive hoje então assim, um grande dilema, um grande impasse, porque processos iguais a este, que eu mencionei, são vários, não é um ou dois. Se o Uber, que trabalha em aplicativo, o menino que trabalha pedalando lá no iFood, se eles têm vínculo empregatício ou não, o Justiça do Trabalho sempre que diz que tem, olha, provou que tem, reconhece o vínculo. Não provou, não se reconhece. Mas isso você começa a mexer com o quê? Com a elite que eu estava falando. A Uber, por exemplo, é uma empresa mundial. Esse mesmo aplicativo que eu tenho aqui da Uber, se eu estiver lá na Espanha, se eu estiver em Santiago, no Chile, sei lá, se eu estiver eu vou clicar e ele vai funcionar. Ou seja, você começa a mexer com... E a Uber, em hipótese alguma, quer que se reconheça vínculo empregatício dos motoristas. Embora esse tema também esteja sendo discutido em vários países, principalmente da Europa, agora recentemente Portugal acabou de reconhecer que o motorista é empregado, eles não querem que isso chegue no Brasil, por motivos óbvios. Então, aí agora acho que vocês entendem por que eu falei lá no início do que é a importância da Justiça do Trabalho e do quanto ela pode incomodar. Porque a pejotização pode mexer com o médico, que é um alto salário, com o engenheiro, que é um alto salário, e que eventualmente seja empregado, de fato. Porque enquanto a Justiça do Trabalho está mexendo só com o trabalhador doméstico, o pedreiro, não sei o quê, as pessoas olham com o primo pobre. Mas quando começa a mexer com altos empregados, ou começa a mexer com o funcionamento de grandes empresas, a coisa muda de figura. Né? Então, hoje a gente vive um momento, eu acho que eu já passei do meu tempo, não? Já passei, desculpa, vou terminar. Hoje a gente vive um momento de muita instabilidade institucional dentro da Justiça do Trabalho,
Porque, como eu fiz um breve histórico para vocês, a gente teve formas de ataques vindo externamente, vindo de fora, vindo de grandes empresários, vindo do legislativo, vindo do próprio poder executivo, de mudanças legislativas e sempre houve uma resistência. Agora, a Justiça do Trabalho está sendo colocada em xeque pelo próprio Poder Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, né? Como eu já estou há muito tempo aqui, eu sou um esperançoso de que a Justiça do Trabalho vai superar também mais esse viés. Também mais esse viés. Exatamente por conta, já deve estar querendo me expulsar já. Exatamente do que isso tudo funciona. Só para encerrar, vocês imaginem, e é isso que também, por isso que tem questões políticas, se você tira do mundo da economia boa parte do empregado formal e reconhece vários outros como sendo forma de pejotização ou autonomia, você deixa de fazer o quê? Além do prejuízo que isso pode causar para o trabalhador, você deixa de fazer o quê? Recolher encargos sociais. Encargos sociais, inclusive previdenciários, que atinge diretamente a quem? O próprio governo. O governo não sobreviveria hoje, a economia, do ponto de vista principalmente previdenciário, não tem como sobreviver hoje sem o emprego formal e se o Supremo Tribunal Federal declarar que tudo pode ser informal. Então, assim, são várias questões que estão colocadas no tabuleiro e é por isso mesmo que eu ainda confio bastante de que a Justiça do Trabalho vai superar esse viés e vai reafirmar a sua importância no campo de ser uma justiça social, uma justiça que é efetivamente próxima de quem precisa numa relação que continua bastante desigual, que é a relação que a gente tem no nosso sistema capitalista e particularmente no Brasil, onde a desigualdade social, infelizmente hoje ela é banalizada. A gente lida com muita facilidade com as desigualdades sociais, mas ela precisa ser minimamente reequilibrada em alguns momentos, ainda que pontuais, e uma das formas desse reequilíbrio é você tendo uma legislação e uma justiça que olhe para isso como deve ser olhado, de uma relação desigual que deve ser tratada com desigualdade para você manter a justiça. Tá bom, gente? Desculpem, eu passei do tempo, mas espero que me entendam. Obrigado.